Pessoal, eu estava conversando com um amigo meu hoje. Esse vídeo aqui que eu vou fazer também é um bate-papo para vocês refletirem um pouco também. Esse vídeo vai ser um pouco parecido com o outro que eu fiz, a respeito, o outro que eu fiz foi a respeito de gente que quer aprender a tocar instrumento e quer cantar e acha que é uma coisa fácil, que vai sair tocando assim rápido, né? E não vai. Tem que ter um compromisso, né? Tem que ter disciplina, tem que ter dedicação. Porque não é brincadeira o negócio, né? E esse vídeo vai ser um pouco parecido com o outro, mas um bate-papo aqui para vocês. Esse canal aqui, pessoal, eu quero eu quero dedicar ele mais à música, principalmente música que toca em igreja, certo? Dedicar mais à música, a um box de algum equipamento, uma coisa assim, entendeu? Então, quero dedicar mais é, nesse nicho, que é para poder ajudar a galera que está com alguma dúvida, que está querendo comprar alguma coisa, algum equipamento, coisa assim. Por exemplo, esse microfone, depois eu posso até gravar um vídeo. Já tem um tempo que a gente usa ele aqui, mas depois eu posso gravar um vídeo explicando mais um pouco sobre ele, certo? Então vamos lá. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, pessoal, que há muito tempo atrás eu tocava com ele na igreja, certo? Deixa eu até falar mais um pouquinho para mim de vocês também, que eu toco na igreja desde dezembro de 2010. Eu me converti, se eu não me engano, foi em julho de 2010. E quando eu me converti, eu já estava me interessando pela música. Na época eu morava com minha mãe, e o filho da vizinha lá tocava na igreja e eu estava me interessando, né? Pra tocar, né? Achava legal, fazer o som, acompanhar aquilo tudo. E aconteceu que já era um chamado de Deus também para minha vida, né? Eu fui me interessando, e sempre no final do ano, ele viajava para a irmã dele que mora na Paraíba, em João Pessoa. Ele viajava de férias, né, final do ano e tal, e ficava sobrando vaga lá. E foi uma oportunidade para mim, entendeu? Porque eu queria tocar na igreja, só que na época só tinha ele tocando na guitarra e um outro amigo meu, que até é filho de uma irmã que congrega aqui na igreja, ele tocava teclado e ele me impulsionou, sabe? Esse rapaz me impulsionou a começar a tocar porque eu era uma pessoa muito tímida, tinha muito medo de errar, passar vergonha, a coisa que todo iniciante tem, né? E ele disse: Não, Rafael, eu vou falar as notas para ti, mas tu vai pegando aos poucos aí e tal, que é para tu aprender. E assim foi indo, entendeu? Até agradeço muito a ele, perdi o contato dele, mas vou ver se depois eu consigo entrar em contato com ele, falar, ver como é que tá, e agradecer a ele, porque foi ele que me impulsionou a estar aqui hoje, né? E chegar onde eu cheguei hoje, certo? Então eu estava conversando com esse amigo meu que tocava comigo nessa época. Ele começou a tocar comigo mais ou menos ali em 2011, por ali, sabe? Bem na época mesmo que a gente estava começando a ter contato com o instrumento. E a gente tocou junto de 2011 a 2013. A gente era muito próximo, sabe? Às vezes eu estava em casa, ele ligava para mim: Rafael, vem aqui em casa para a gente bater um papo. Ele morava aqui pertinho, a gente ia lá, batia um papo a tarde todinha. Às vezes eu ia lá para casa dele às 2 horas, a gente conversava muito. Coisas de adolescente, coisas de igreja e tudo mais, entendeu? E acontece que, eu conversando com ele hoje, em 2017 ele se afastou. E é o assunto que eu queria falar com vocês, que é você que está começando a tocar a igreja, não só tocar, cantar ou fazer algum trabalho dentro da igreja, vai ter pessoas que vai querer te derrubar, certo? Isso em todo lugar. Mas eu falo em igreja porque, principalmente novos convertidos, entram na igreja achando que é uma mil maravilha. Como eu, no caso, eu achava que igreja, nossa, todo mundo paz e amor, não, ninguém tem problema com ninguém, inveja, esse acordo pessoal do mundo. Mentira. Eu me enganei. E se existe tanto na igreja, infelizmente, não era para existir. Como eu falei para ele, a igreja era para ser um lugar acolhedor. Não, isso não era para existir.
pessoas que têm inveja, que têm raiva, que faz questão de te difamar em cima do altar, que faz questão de soltar piadinhas indiretas para ti em cima do altar. Isso eu acho totalmente antiético, não acho uma atitude de cristão, muito pelo contrário. Isso para mim é atitude de moleque, de gente adulta, de verdade, não faz isso, certo? E ele estava falando para mim que saiu da igreja porque muita gente se incomodava com o jeito dele. Eu acho assim, que toda igreja tem uma liturgia, né? Toda igreja tem uma doutrina. Tem igrejas que são mais liberais e outras não. A minha aqui, ela não é tão liberal assim. Como? Se você postar homens, né? Postar foto sem blusa, postar foto só de bermuda, coisa assim, tá se aparecendo muito, o pastor já pode querer te olhar com um olhar meio torto, entendeu? E já tem outras igrejas que não. Tem igrejas por aí, eu acho que hoje em dia vocês até já ouviram falar, tem igrejas por aí que até bebida, cigarro é liberado. Aqui mesmo no Ceará, eu conheço um ministério aí, que não vou falar o nome, que uma pessoa me falou que era liberado o uso de cigarro e o uso de bebida, uísque, enfim, né? Eu vou muito pela palavra, não gosto de ir muito pela doutrina, certo, da igreja. Vou muito pela palavra. A doutrina eu apenas respeito. E eu conversando com esse meu colega, ele disse que saiu da igreja porque o pessoal se incomodava demais, porque ele já não queria mais tocar, porque na época que a gente tocava junto, a gente tocou junto de 2011 a 2013. 2013 eu saí. Por que eu saí? Porque o líder da congregação, ele não nos respeitava bem, ele era uma pessoa super, hiper, mega arrogante. Ele era de soltar piada em cima do altar, soltar indireta, deixar a gente no banco por nada. Digo por nada mesmo assim. Por exemplo, se a gente fosse visitar uma igreja e ele fosse com a gente e de repente a gente fizesse uma coisa que ele não gostava, sei lá, na hora do culto a gente sempre troca uma ideia, a gente conversa. Nós aqui da banda a gente conversa. Você não sabe disso, a gente conversa porque a gente tem que se entrosar, a gente tem que se comunicar. Hoje em dia tá tão avançado e tão bom o negócio que hoje em dia você tem gente que usa um microfone desse aqui para falar com a banda só no retorno, né? Só no fone no retorno. Mas antigamente não era assim. Ó. Você falava com a pessoa e era os gritos, tinha gente que ouvia e tudo mais, mas era comunicação, entendeu? E isso era um pezinho para ele não gostar e já querer deixar a gente um ou dois cultos no banco, entendeu? E para quem é novo convertido, para quem está com aquela sede de fazer a obra, de tocar, né, e tudo, exercer o chamado, isso é muito frustrante, certo? Isso magoa muito a gente. E o que aconteceu foi que ele fez muito isso, certo? Eu me lembro até hoje que eu cheguei a orar, acho que umas 3 ou 4 vezes, digo, Senhor, tu tá vendo que eu estou passando, não aguento mais. Ou tu tira esse homem, ou tu me tira de lá. Mas eu praticamente assim já estava decidido a largar tudo, não ia mais para a igreja, porque na minha cabeça já estava generalizado o negócio. E eu me vi no beco sem saída, parecia que não tinha solução. Aí até que em setembro de 2013, meu pai morava numa cidade um pouco distante daqui e ele comprou uma guitarra para mim, né? Eu fui lá, a gente foi se rever de novo, né? E lá eu comprei essa guitarra para mim, era uma Memphis MG22, foi a primeira guitarra. Eu tenho até foto dela aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. É uma guitarra que, por um lado, eu me arrependo um pouco de ter desfeito dela, mas por outro eu tive que me desfazer para pegar guitarras melhores, né? Porque a condição era muito ruim e infelizmente eu tinha que fazer isso aí para poder pegar outras guitarras. Era essa daqui, pessoal. Certo? Era a MG22 da Memphis. Era essa daqui. E dá um zoom aqui, ó.
vocês verem melhor. Aqui. Aqui era no meu antigo quarto, quando eu morava com a minha mãe. E ele me deu essa guitarra de presente, eu passei mais de 3 anos com ela. Ele me deu essa guitarra. E quando eu peguei essa guitarra lá, eu fui numa sexta, voltei num domingo de manhã. Quando eu cheguei aqui na igreja, não aqui na congregação que eu estava, eu fui com a minha guitarra, né? Já não queria mais nada da igreja, porque eu já estava num ranço assim tão grande que tudo que eu fosse pegar da igreja eu já me dava abuso, sabe? Eu tava sério a minha situação. E eu levei a minha guitarra, comecei a tocar na igreja. E eu disse, cara, agora eu vou atrás de uma congregação para mim. Como eu já estou querendo sair daqui, não estou me dando bem com esse homem, eu vou embora daqui. E logo, logo, na época que eu tinha essa guitarra aqui, tava assim, eu tocava uma semana eu e o batera, e na outra semana era esse meu amigo e o batera. O pastor, o líder lá, não deixava mais a gente tocar junto. Não sei por quê. A gente só conseguia tocar junto quando a gente saía fora. Era triste a situação. E nem tinha baixista na época. Esse rapaz que tocava o teclado já não estava mais na igreja, que me ajudou a tocar. Ele já não estava mais na igreja, já tinha saído por conta dele, por conta do comportamento dele, o jeito que ele tratava a gente, entendeu? Então, era dessa forma. Aí chegou outro amigo meu, falou assim, na época ele tinha acabado de voltar para a igreja, ele passou um tempo afastado. Aí disse assim, Rafael, na minha igreja está precisando de músico, tu não quer ir para lá não? Eu digo, ô meu amigo, tá doido para sair? Eu digo, quero, mas eu disse a ele assim, tu aguarda só até o outro domingo, porque essa semana eu vou cumprir tabela lá. Essa semana eu estou tocando, eu vou tocar lá onde eu estou, mas a partir do domingo que vem, se Deus quiser, eu vou para a sua igreja, que hora que vai começar o culto lá, 6 horas, beleza. Pode deixar que 6 horas eu vou estar lá. E como é que a gente faz para ir lá? Onde é? Ele me explicou como é que fazia para ir, onde era. Beleza. Aí, galera, de 2000 e... Acho que de 2011, se eu não me engano, pessoal, de 2011, ou foi no comecinho de 2012, até outubro de 2013, eu passei uns maus bocados com esse homem. Quando ele chegava lá só para visitar, às vezes ele vinha trazer a palavra, né, pregar e tudo, ele era mó gente boa, nossa, ninguém imaginava que ele seria tão carrasco com a gente daquele jeito. E quando ele começou a liderar a igreja, a gente ficou até feliz. Pô, fulano de tal vai começar a congregar, ele é mó limpeza. Que nada, meus amigos. Quando foi uma semana depois, começou a botar as garrinhas de fora, sabe? Começou a botar as garrinhas de fora e aí foi só ladeira abaixo. A igreja estava uma benção, a igreja começou a decair também. Tinha gente lá que trabalhava no departamento de tesouraria que não estava suportando mais ele, certo? Porque ele, além de ser rude com os músicos, era também com o pessoal dos outros departamentos, certo? E assim a gente foi sofrendo. Era eu e mais 2 amigos, que era esse que eu estava conversando com ele hoje, que tocava guitarra também comigo, e o baterista. Inclusive, eles dois estão desviados, né? Não sei se foi por conta disso, mas eu acho que isso foi um grande baque. Não talvez um motivo principal, mas talvez sim um dos motivos, porque você, pré-adolescente, adolescente, né? Ali com todo o vigor, começando a tocar, você querer fazer as coisas acontecer e de repente chegar uma pessoa assim e te tratar dessa forma é muito ruim, certo? É muito ruim. E na época eu não tinha uma mente tão madura como eu tenho hoje, né? Também. Enfim, a gente tocou junto até outubro de 2013, me desliguei do ministério, fui para outro ministério e ele ficou lá, não sei até que ano, mas ele se saiu de lá e foi para outro ministério, certo? Em 2017 ele saiu da igreja. Aí ele me disse que por conta que ele se sentia sufocado, porque não queria mais ter aquele compromisso de estar todo culto ali e tal, aquela responsabilidade, se ele faltasse o culto, os irmãos ficariam falando mal dele. E isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é o que acontece nos bastidores. Você que não tem cargo na igreja, você que
fica só no banco ali, não faz nada na igreja, que eu falo, é algum trabalho dentro da igreja. Você que não é missionário, você que não é obreiro, você que não é diácono, você que não cuida de igreja, você que não toca, que é só membro de banco, você não tem ideia o que acontece de trás dos bastidores, entendeu? Principalmente uma liderança ruim, uma liderança tóxica, que não chega junto para te ajudar. Eu lembro que na época era uma humilhação muito grande da gente pedir um jogo de corda, entendeu? Era uma humilhação muito grande a gente pedir um jogo de corda, às vezes não queria dar, às vezes ficava achando ruim, porque a gente estava pedindo, pô, um instrumento, aqui é o contrabaixo da igreja, um instrumento desse aqui, eu sempre falo para todo mundo, é igual o carro, as cordas é o pneu, sempre tem que estar trocando, porque enferruja, oxida, perde som, porque é um negócio que está sob estresse ali, esticando, sabe? E tá pegando o suor da sua mão, e isso desgasta. É uma pressão muito grande, isso desgasta. Entendeu? É igual pneu de carro. Pneu de carro, você tá ali, você gira pneu, tá o peso do carro ali, estrada ruim, se desgasta. Entendeu? E eu lembro que o líder na época achava ruim, que eu pedia dinheiro para comprar cordoamento. Eu não tinha como tirar do meu bolso. A guitarra não era minha, era da igreja. Então a igreja que tinha que arcar com os custos que fosse preciso. Se fosse preciso hoje levar a guitarra no luthier para dar regulada, de repente ela começou a ficar ruim, o braço empenou. A igreja que tem que arcar com os custos, não sou eu. Certo? Se o instrumento é da igreja, a igreja tem que arcar com os custos. Hoje, como eu tenho meus equipamentos, eu que assumo, eu que compro cordoamento, eu que levo no luthier caso for preciso, é eu que troco um potenciômetro, caso estrague, um jack, é eu que faço isso aí, entendeu? Mas coisas da igreja, é a igreja que tem que arcar com isso. E na época era meio que dificultoso. Eu acho que não sei como que é nos dias de hoje, porque há muito tempo eu não dependo mais de igreja para comprar cordoamento. Porque assim, hoje, como eu tenho as minhas coisas, eu compro no meu gosto, não vou procurar o mais barato, eu vou procurar o melhor. Também não é o mais caro. Eu sei que um Alix da vida aí está bem salgado o preço, mas eu não compro por questões também de condições financeiras que eu não tenho. Porque se eu tivesse hoje eu compraria Alix, Ernibal, essa linha aí. Mas hoje eu compro mais da Dario por conta que eu sei que é uma corda boa também e tal. Mas eu estou pensando até em já mudar a da Dario e voltar a usar ou a Ernibal ou então a Soles. Eu já usei um tempo Soles, só que quando ela vai ficando velha, assim, ela fica muito ruim, sabe? Ela não oxida, mas fica uma coisa bem estranha. Pelo menos no meu ponto de vista. Então, pessoal, hoje esse meu amigo, ele não quer voltar para a igreja. E eu estava conversando com ele, cara, volta para a igreja, porque tudo isso que aconteceu contigo, que aconteceu comigo, que aconteceu com a gente lá no passado, Jesus não tem culpa disso. Infelizmente, tem uns fariseus, não foi esse nome que eu falei, foi outro, não vou falar aqui, sabe? Tem uns fariseus dentro da igreja, cara. Infelizmente, tem gente que vem lá do mundo e traz as coisas do mundo para dentro da igreja, certo? Que é a inveja, que é a raiva. Ele me disse que no outro ministério que ele estava, né, que a gente congregava, nós dois congregava no ministério, eu saí, depois ele saiu, foi para outro. Ele disse que lá na época o líder da banda, parece que era o pastor da igreja, e ele percebia que o líder da banda tinha uma certa inveja dele, não gostava muito dele, não sei porquê, certo? Eu acho assim, ridículo um negócio desse acontecer. Não sei se é porque ele tocava melhor que o líder da banda, não sei, porque tem gente que é assim, né? Que não sabe te ver na melhor, quer te ver sempre para baixo, né? E tá tudo bem. Quando te vê um pouco acima do que ele, ou tem melhorado alguma coisa, aí já te olha com olhar de inveja, já deixa de falar contigo, já tem até raiva de você. Então, estava falando para ele, cara, volta para os caminhos do Senhor. Jesus não tem culpa disso. Entendeu? Eu entendo, porque eu também passei na pele o que você passou. Só que já que você não quer tocar, volta para os caminhos do Senhor enquanto há tempo. Não quer tocar, vai para a igreja de forma discreta, não dê muita satisfação. Então vá pelo menos no domingo. Não sei qual dia que você vai estar mais livre, mas vá pelo menos no domingo. Mas não deixe de ir, cara, porque Jesus te espera de braços abertos, entendeu? Então volta para os caminhos do Senhor. E a mensagem que eu quero passar nesse vídeo é essa, que
apesar dos pesares, se você estiver passando por uma dificuldade, uma crise na liderança da sua igreja, você não está se batendo muito bem. Você que canta, você que toca, ou você que trabalha no departamento de tesouraria, departamento de missão, seja lá, departamento que for, dentro da igreja, você é líder de grupos. Se na sua igreja tiver grupo de senhora, grupo de jovem, grupo de adolescentes, seja lá qual for, você está passando por esses atritos, não largue a sua igreja e fique disperso. O ideal é que, já que você não está se dando muito bem com onde você está, procure outra congregação. Faça como eu fiz. Eu não, até hoje, eu não saí dos caminhos do Senhor, mas faltou isso aqui, ó, para eu sair. Faltou muito pouquinho para eu sair, porque eu já não estava mais suportando e eu me via no beco sem saída. Mas Deus é bom, ouviu minhas orações e me mandou para outro lugar e hoje eu estou aqui, certo? Hoje eu fico muito triste porque dos 4 colegas meus, não, dos 3, na verdade, colega meu que tocava comigo na época, eu era o quarto da banda, só eu fiquei. O tecladista se desviou-se, o baterista também, e esse meu amigo que tocava guitarra comigo. Eu segurava a base para ele, eles faziam os solos. E eu fico muito triste por eles estarem afastados do caminho do Senhor, porque eu fiquei, né? Mas eu tenho fé em Deus que um dia eles possam voltar e possam se curar disso, porque isso que acontece acaba deixando uma ferida no coração e na alma também, sabe? Há um tempo atrás, eu acho que foi em 2022 para 2023, o meu pastor aqui, ele foi convidado para cantar num culto de manhã lá, nessa congregação onde eu fiz parte. E na época que ele foi, era esse mesmo líder, ele já tinha saído de lá. Eu lembro que e quando eu saí dessa congregação, pouco tempo depois, esse líder saiu, vieram outros e depois ele voltou de novo, certo? Aí eu perguntei, pastor, quem está cuidando da igreja lá? É fulano de tal. Eu digo, Deus que me defenda. Jamais eu vou para um negócio daquele. Não só por isso, porque também na época eu trabalhava numa empresa que a minha escala era 5 por 1. E eu trabalhava muito aos fins de semana. A minha folga era voltando. E eu ia trabalhar também, certo? Mas eu falei para ele, pastor, eu passei um bocado tão ruim na mão do Senhor que você não tem noção. Eu contei na situação, foi assim, assim, assim. E hoje eu não quero nem chegar nem perto dele mais. Eu quero que ele fique lá afastado no canto dele e eu no meu aqui. É porque eu tenho remorso, que eu tenho raiva? Não, é porque a ferida ainda, sabe, ficou, não sei se sarou por completo, mas ainda ficou e eu não esqueci o que ele fez comigo, entendeu? Então, não quero muita proximidade com pessoas assim, com pessoas que me machucam, eu perdoo e tudo, mas eu não quero proximidade. Ah, e falando em perdoar, no dia que eu me desliguei desse ministério, eu passei uma semana visitando a igreja desse amigo meu que estava precisando de guitarrista, né? Aí eu gostei de lá, falei com o pastor, eu estou passando assim na minha congregação, não estou mais querendo ficar lá, eu quero ficar aqui, eu quero procurar uma congregação que esteja precisando de pessoas para trabalhar na obra. E ele me aceitou, numa boa, né? Eu fiquei lá, acho que 5 anos e pouco, eu fiquei lá. E ele passou a semana, se eu não me engano, foi num sábado. Isso já no mês de novembro. Foi num sábado, eu liguei para ele, que na época a gente não tinha muita popularidade de WhatsApp, né? Eu liguei para ele, fulano, tem como tu vir aqui em casa? E sempre quando eu atendia ele me atendia de uma forma bem rude, sabe? O que é? Mas eu estou trabalhando, mas o que é que tu quer? Sabe? Era de uma forma bem rude assim, entendeu? E ele dizia, não, quando você sair do trabalho, você passa aqui em casa que eu quero te comunicar um negócio. Aí, tá certo. Aí saiu do trabalho, passou em casa. Aí eu disse, não, irmão, só estou te comunicando que eu não faço mais parte do ministério tal, porque você é assim, assim. Eu fui sincero com ele, eu sou uma pessoa muito sincera, sabe? Eu tenho medo de estragar certas amizades, porque eu sou uma pessoa muito sincera, eu gosto de mostrar para a pessoa aqui na cara o que ela está fazendo de errado, onde ela está pisando na bola. E tem gente que não encara isso com bons olhos, né? E eu sou desse jeito. Se a pessoa estiver pisando na bola, eu mostro, ó, você está fazendo isso aqui, está errado, entendeu?
Então, eu falei, vó, você é assim, você é assado, você fez isso comigo. Eu estou extremamente muito magoado, estou chateadíssimo contigo. Eu não quero mais fazer parte do ministério lá. Eu estou me desligando, certo? Só estou te comunicando, estou me desligando, não faço mais parte do ministério tal. E aí ele me pediu desculpa, disse que reconhecia o erro, como eu já tinha falado outras vezes, mas nunca tinha se consertado. Não sei se era porque era a primeira vez dele liderando a igreja também, enfim. Mas o líder que estava antes dele não era assim. Não sei se é porque ele já tinha experiência ou era a primeira vez também. Que até hoje eu vejo essa pessoa e sempre que ela passa na rua e me vê, ela fala comigo. E eu falo com essa pessoa também. Eu tenho um carinho muito especial por essa pessoa e uma admiração também muito especial por essa pessoa, porque na época, quando eu estava começando a tocar, eu me lembro que a igreja estava precisando de cabo, e isso era umas 4 horas da tarde. Ele pegou uma motinha cinquentinha dele, 3h30 para 4 horas da tarde, ele pegou a moto cinquentinha que ele tinha. Ele foi em Maracanaú, que é uma cidade vizinha aqui, comprou um cabo por violão, para guitarra, se eu não me engano, e para o teclado. Eu sei que ele comprou por violão e para o teclado, agora da guitarra não lembro se ele comprou. Eu acho que ele não comprou porque o cabo estava bom ainda. Ele pegou, foi lá, comprou, porque isso era um sábado. Porque nesse sábado ia ter um culto de jovens. E a gente estava sem cabo para ligar os instrumentos, porque os que tinham já estavam muito ruim. Pois ele foi lá, comprou os cabos e, sabe, ele não media esforços. O som da igreja era bem ruinzinho, bem simples, sabe? Ele comprou uma mesa de som, o tempo que ele estava liderando lá, essa outra pessoa antes desse líder ruim. Ele comprou uma mesa de som, fez 2 caixas, comprou um amplificador, colocou lá, ficou a coisa mais linda, sabe? E eu percebi que ele não media esforço. Teve uma vez que os 3 conjuntos que tinha na época eram de criança, de jovem e de senhora. Todos os 3 cantaram no playback, certo? Ele achou aquilo inadmissível, porque a banda era completa, assim, só faltava o contrabaixo, né? A banda era completa e achava inadmissível não, como é que eu posso dizer? Não considerar a presença dos meninos ali, né? No lugar que estava ali, os meninos todos se dedicando, não faltava culto e preferi cantar no playback do que dar honra, né? Dar valor aos meninos que estavam ali. E ele mandou os 3 conjuntos cantar novamente com a gente e cantaram de novo, entendeu? Eu me senti muito honrado. E eu me lembro que esse meu colega que eu estava conversando com ele hoje, ele falou também que se sentiu muito honrado, que nunca imaginava, né, que um pastor da igreja iria ter essa consideração tão grande pelos músicos, né? Enfim, eu já fui, acho que está com 2 anos que eu fui tocar numa igreja que ele congrega ali numa serra ali, e ele, não sei se ele veio aqui, eu sei que ele levou a gente, ele fez questão de levar a gente, foi uma benção o culto e tudo. E até hoje eu percebo que ele tem um carinho, tem uma consideração muito grande para a banda de igrejas. Você, pastor, que estiver me assistindo aí, considere os músicos da sua igreja. Tenha honra, tenha zelo, cuide, não menospreze, não cobre. Porque tem muitos líderes que só faz é cobrar. Como eu passei na mão desse homem. Só cobrava, mas eu não tinha retorno. O que é o retorno? Você, líder, que pode dar para o seu músico, é uma corda de guitarra boa, não queira comprar corda mequetrefe, não seja mesquinho com a obra do Senhor, compre algo de qualidade, faça uma vaquinha, seja lá o que for. Compre corda de qualidade para o instrumento da igreja, para o músico que está tocando ali. Compre um teclado bom, não queira comprar um teclado de R$ 800, pelo amor de Deus, é para a obra do Senhor. Entendeu? Compra um teclado bom, um teclado decente. Não precisa você comprar um teclado de 10 mil, mas tem teclados de 4, 5 mil decente. Compra um teclado decente para a sua igreja. Uma bateria eletrônica também. Compra uma bateria eletrônica para a sua igreja ou uma bateria normal. Não sei qual vocês vão preferir. Se vocês forem colocar aquário, pense no baterista. Porque você fechar um aquário daquele, não botar ventilação, eu digo ventilação tem que ser um ar-condicionado, porque nem o ventilador adianta, porque ele vai soprar o vento que está quente no ambiente. Ele não vai conseguir puxar
um vento frio de outro lugar, para jogar para dentro do aquário. Se você vai comprar uma bateria para a sua igreja, compra uma bateria de qualidade. Uma bateria de qualidade, porque o reino merece e o seu baterista também merece. Vai comprar uma guitarra, compra uma guitarra decente. Isso eu estou falando, pessoal. É instrumentos decentes, não precisa ser instrumentos exorbitantes, instrumentos de 10, 20, 30 mil. Se a sua igreja puder, compre. Mas se não puder, você pode comprar um instrumento a partir de 3 mil, 4 mil reais, que é um instrumento super decente, que você vai conseguir fazer o som, vai conseguir tocar. Entendeu? Então, você, pastor, compre instrumentos de qualidade para a obra. Deus habita em meus louvores. Vá para a igreja que tem a sua pregação para ver se o pessoal vai querer ficar. Não fica e o culto não é o mesmo. Eu já fui para a congregação, visitar a congregação, que não tinha músico, que a pessoa subia aqui em cima para cantar e não tinha banda. É triste. Isso é muito triste. O som, a música é do céu. E Deus habita em meio à música também. Muitos pastores, eu falo isso porque muitos pastores só se importam com a palavra e se esquecem do louvor. Eu discordo totalmente quando a pessoa vai entregar para o pregador, para o pastor, e diz assim, agora vamos para o momento mais importante do culto, a palavra de Deus. E o louvor foi o quê? Foi para encher linguiça, foi para passar tempo? Deus falou muito mais comigo já no louvor do que na palavra, meu amigo. Só para você ter ideia, entendeu? Então Deus não fala só na palavra, Deus fala no louvor também. Ele se importa que todos o adorem com excelência. Muitos só se lembram da parte espiritual, mas esquece da parte técnica. A parte técnica tem que andar junto com o espiritual, sim, e ponto final. Não existe essa de, eu não vou estudar, Deus vai me dar o dom, se você não for atrás, você chegar aqui e fizer de qualquer jeito. Eu não suporto isso. Se chegar uma pessoa que querer fazer de qualquer jeito, não, meu amigo, não dá certo, não. Eu já falei para o pastor, não dá certo pessoas querer chegar aqui e fazer as coisas de qualquer jeito, porque eu passei 15 anos da minha vida me dedicando, estudando, procurando aprender, entendeu? Para sempre oferecer o melhor para o Senhor, melhorar o meu som. Eu não fiquei na mesmice, entendeu? Só no básico, só no... Não, isso aqui tá bom. Não, a gente tem que procurar melhorar, entendeu? Então, você, líder, compre microfones de qualidade, não só para você, pastor que prega, mas para o pessoal que canta, o pessoal que faz back vocal. Compre violão, guitarra, contrabaixo, bateria de excelência. Compre instrumentos excelentes, instrumentos que dá para fazer o trampo, entendeu? Não instrumentos baratos, instrumentos simples demais. Não falo nem baratos, são instrumentos simples demais. Mas compre instrumentos decentes para a sua banda. Se precisar de retorno, compre caixa de retorno, compre fones de ouvido, aparelhagem de retorno para a sua banda, decente. Compre aparelho de som para a igreja te ouvir com decência. Porque é muito chato você ir para uma igreja que o som é ruim. Eu já fui várias vezes para a igreja que o som era terrível. Entendeu? Você mexia de um lado e de outro, você tentava extrair o máximo possível, mas você não conseguia, porque sobrava frequência demais. Entendeu? Eu não sei como que o pessoal conseguia cultuar daquele jeito. Eu não consigo cultuar com som ruim. Eu não consigo. Então, não pense só no microfone, não pense você, pastor, só no seu microfone, só na sua cadeira, só nas cadeiras da igreja. Não. Pense na aparelhagem de som, que é o principal, é onde a galera vai te ouvir, onde os irmãos vão te ouvir. Aparelhagem de som, na qualidade dos instrumentos. Eu aqui, já estou nessa congregação, já vai fazer 10 anos. Eu tenho muitos planos para fazer aqui nessa igreja. Eu tinha vontade de comprar aquele som de sistema de torre. Eu tinha vontade de comprar uma XR18, mas eu não compro porque eu não tenho recurso. A gente não tem recurso. A gente já paga um aluguel caríssimo aqui do tempo. E os irmãos aqui também, infelizmente, não chegam junto para ajudar. Mas que projetos que eu tenho aqui na minha cabeça, ó, vocês não têm ideia, sabe? Eu só não faço porque eu não tenho condições, infelizmente. Certo? Mas o pouco que eu consegui fazer aqui para melhorar, eu fiz e melhorei. Aqui não tinha uma caixa de retorno. A minha esposa saiu do trabalho,
Aí ela queria fazer outra coisa aqui na igreja. Eu digo, minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma caixa de retorno, porque os irmãos que sobem lá em cima não se escutam, acham ruim. Vamos comprar a caixa de retorno, que é melhor, porque se você fazer isso aí, não vejo que vai fazer diferença. O que ela queria fazer. Ela me ouviu e a gente conseguiu comprar uma caixa de retorno. A gente comprou, todo mundo elogiou, todo mundo agradeceu, porque é para obra, entendeu? É muito ruim você chegar no lugar, você vai pregar, você que vai tocar, não tem retorno. Poxa, é terrível um negócio desse. Você fica aquele sonho embolado, você não sabe o que está fazendo direito. E outra coisa, líderes, tratamento acústico na sua igreja. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, aqui na minha igreja tem muita reverberação. Você, líder, procure fazer um tratamento acústico bom na sua igreja, que isso também interfere no quão audível vai ser o som da igreja, quão audível vai ser, como as pessoas vão te ouvir, como que as pessoas vão ouvir o ministério de louvor ministrar, cantar ali na hora, entendeu? Então, sempre ofereça o que é de excelência para o Senhor. Pare de ser medíocre, certo? O melhor que você pode fazer é isso, faça. Se as suas condições dá para fazer até aqui, procure o melhor dentro das suas condições, certo? Então, pessoal, no mais o vídeo de hoje é isso. Os bastidores, acontece isso. Se você não sabe, isso acontece de você pegar líder ruim, que fica te cobrando, que fica só chamando tua atenção e você não tem a ajuda dele, ele quer ser ajudado, você não tem ajuda. Isso acontece. Se você não está se sentindo muito bem no ministério, se isso está acontecendo contigo, saia do ministério. Mas antes de você sair, ore a Deus, diga, Senhor, será que é da tua vontade mesmo sair daqui? O Senhor está vendo o que está acontecendo? Me direciona, me dá um caminho a seguir, o que é que eu posso fazer? Que Deus vai te direcionar, certo? Então, saia dessa igreja, é um conselho que eu lhe dou. Saia dessa igreja, procure uma igreja que te acolhe. Tem muitas igrejas por aí que vai te acolher. Tem muitas igrejas por aí que está precisando de uma pessoa que trabalhe na obra. E você que tem vontade, você que tem desejo, que tem sede de fazer a obra do Senhor, vá para esses lugares. Acredito eu que você vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido, certo? Eu fico muito triste com esse meu amigo, porque eu sei que ele ficou com trauma. Eu também tenho um certo trauma ainda, do que aconteceu comigo lá no passado. Nessa caminhada de 2013 a 2018, que eu estava no outro ministério, eu quis sair de lá. Por outros problemas também, não diretamente ao líder, mas era o filho do líder, sabe? Umas coisas que aconteciam lá. E eu fui visitar um ministério acolá, eu gostei, eu disse, pastor, estou me desligando. Eu disse a ele que estava procurando uma igreja mais próxima da minha casa. Só que o motivo real não era esse. É porque eu não falei para não chatear ele, o motivo real era outro, certo? Mas eu fui para essa igreja, bem ali assim, uma igreja grande até. Na época tinha só o rapaz do teclado e a bateria. Só que ele fazia baixo e teclado. Baixo aqui e teclado aqui. E ele tocava o teclado lá, né, mais o baterista. E eu fui para lá ajudar ele na guitarra, não passei nenhum ano, sabe? Porque na época, quando chegava na época do carnaval, eu gostava de ir para minha avó passar o carnaval lá. Não porque eu ia para Bagaceira, mas porque lá era mais tranquila, interior, era mais tranquilo, era mais sossegado. Eu sempre passava os 4 dias de carnaval lá e só voltava na quarta-feira de cinzas. Quando eu voltei, eu fiquei sabendo que ele tinha falado as coisas de mim, que eu não estava querendo mais ficar lá, que eu não tinha mais vontade de ficar lá e tudo mais. E o que foi que eu fiz? Pô, o cara já está me rejeitando, eu já passei por isso no passado, eu não vou perder tempo com isso. Vou procurar outro canto que me aceite bem. E aí bateu o arrependimento de eu ter saído de onde eu estava para ir para esse lugar. Voltei, o pastor me aceitou numa boa. Aí por que eu saí de lá? Porque o pastor entregou o trabalho e era muito longe da minha casa e ele vinha pegar a gente de carro, mas como ele ia entregar o trabalho, não tinha como eu ir a pé daqui para lá. Era 30 minutos, 35 minutos andando, com peso, com guitarra, com bolsa, com isso. Não dava, entendeu? Então, o que foi que eu fiz? Eu me desliguei também, a banda se desligou e a gente veio para cá. E eu estou aqui desde 2018.
Então, pessoal, essa mensagem que eu quero passar para vocês. Tá passando perrengue, o pastor não tá te respeitando, o pastor não tá te honrando, não tá sabendo lhe tratar com respeito, não tá sabendo lhe tratar bem, pule fora. Vá para uma igreja que te acolhe bem. Mas antes de você fazer isso, ore ao Senhor, certo? Ore ao Senhor, que Ele vai te mostrar um lugar, vai te dar um caminho. Se é para você ficar, se for para você ficar, logo Deus vai tirar ele e vai colocar outra pessoa que realmente ama a obra. Que eu acho que pessoas que fazem esse tipo de atrocidade, que desrespeitam a membresia, que desrespeitam os departamentos, as pessoas que trabalham no departamento, não merecem estar liderando, entendeu? Então, é uma reflexão que eu quero trazer para vocês. Um vídeo está até um pouco longo, mas é um pouco do que aconteceu comigo no passado. Eu quero passar para vocês, que alguns de vocês podem passar por isso. Então, não abandone o caminho do Senhor por conta desses fariseus, entendeu? É melhor que você saia da congregação e vá para outra do que você abandonar completamente o caminho do Senhor, certo? Então, no mais é isso. Se inscreve, deixa o like, comenta aí, que eu quero olhar o teu comentário também. Se você passou por um perrengue desse parecido, ou está passando por uma situação dessa, deixa nos comentários aí, vamos interagir um pouco, beleza? Até a próxima.